Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de Daniil Medvedev, que está nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Ele consegue uma boa vitória contra Grigor Dimitrov, 6-4, 6-4, e espera o vencedor de Holger Rune e Taylor Fritz. Já temos um belíssimo jogo para as quartas de final, seja quem passe dessa partida, que eu acho que deve ser muito bacana, né? O Fritz, um cara que é muito agressivo, tem um excelente forehand, o backhand dele também é muito bom, e assim, é um jogador que, ao meu ver, quando ele tá conseguindo bater bem na bola, é muito perigoso. O Rune é um dos caras mais talentosos que o tênis tem, muito difícil de trabalhar. Voltou pro Patrick Mouratoglou como técnico pela quarta vez, acho que na carreira. Eu perdi até a conta quantas vezes ele rompe e volta com o Mouratoglou. Acho que até o fim da carreira, se o Rune continuar desse jeito, vai ter umas 20. Mas, de qualquer maneira, vem jogando bem no torneio até agora. Embora, acho que foi ano passado que os dois se enfrentaram, não sei se foi em Miami ou se foi em Indian Wells, o Fritz ganhou bem do Rune, né? Agora, falando um pouco desse jogo, o Medvedev encarou um adversário que encaixou melhor com ele do que o Korda, né? Óbvio que o Dimitrov pode jogar melhor do que isso, né? Mas também o Medvedev pode jogar melhor do que jogou, né? Mas foi sólido quando precisou. O Dimitrov cometeu 29 erros não forçados na partida contra 13 do Medvedev. E o Winners, o Dimitrov não teve muito acima do russo, né? O russo foi muito preciso na partida, conseguiu induzir o búlgaro ao erros há muito tempo e ficou numa zona de conforto muito grande. Quando o Dimitrov tentava subir, às vezes a bola estava muito baixa para volear, apesar de um cara que tem muito talento, tem muita mão, ele não conseguiu entrar no jogo da maneira que gostaria. Quebrou o Medvedev apenas uma vez. Se vamos lembrar, contra o Korda, o Medvedev foi quebrado 7 vezes, mas é o que eu digo, né? O Medvedev, ele melhorou muito no fundo de quadra e eu consigo ver muito isso pelo forehand. O backhand dele sempre foi muito confiável, mas o forehand dele tá escapando muito menos. Ele consegue hoje fazer paralelas com muito mais naturalidade do que antes, né? Paralelas em movimento, um dos golpes mais difíceis que o tênis tem, e ele tá fazendo isso com forehand, né? Ele fazia normalmente isso só de backhand, agora ele faz de forehand e chama bastante atenção como ele tem conseguido mudar os pontos dessa maneira, como ele tem se tornado um tenista mais preciso na hora de atacar com forehand, e ele conseguindo ter esse equilíbrio de ser um cara que se defende de maneira sem igual na atualidade. Eu não acho que existe um tenista que se defenda tão bem como o Medvedev. Talvez o Djokovic nos melhores dias seja um pouco superior, mas assim, o normal do Medvedev é um tenista que defensivamente chama atenção, e assim, ele conseguindo aliar isso a bons ataques, né, ele consegue, obviamente, machucar muitos adversários que, obviamente, ficam sem muita saída, né. Quando ele tá nesse momento de que ele consegue equilibrar bem defesa e ataque, o que a gente viu nos dois primeiros sets do Australian Open na final, né, tipo, quando ele tava mais inteiro fisicamente, o que ele tava fazendo com o Sinner é o Medvedev no seu melhor. A questão é que o Medvedev nem sempre é assim, ele é muito instável dentro do próprio jogo, ele alterna entre o melhor dele e às vezes o pior, com as duplas faltas, com alguns erros, algumas desconexões mentais da partida. Mas quanto mais ele vai envelhecendo, talvez ele tenha mais oportunidades para corrigir esses problemas. E eu acho que assim, o trabalho que tanto o Gilles Servari e agora o Gilles Simon é para tentar torná-lo um tenista mais dinâmico e encontre mais saídas. E acho que eles estão sendo bem sucedidos nisso. E é mais uma boa campanha para ele, né? Tipo, 3 torneios até agora, sempre entre os 8 melhores, né? Então, o Medvedev sempre tem uma linha muito alta, né, de desempenho, e é por isso que ele está sempre com uma pontuação extremamente elevada no ranking. 2022 foi um ponto completamente fora da curva, foi um ano realmente o Medvedev muito irreconhecível, e eu acho que assim, o que a gente vê dele em 2023 para frente é o normal do russo. E enfrentando o Holger Rune, é um jogo que é um pouco mais complicado, que acho que o Rune tem um pouco mais de personalidade, né, nas mudanças de direção, nos ataques, mas o Rune vai ter que jogar bem, né, se ele tiver num dia ruim ele é atropelado. E o Taylor Fritz, né, é um cara que pode incomodar o Medvedev, saca muito bem, mas o Fritz também é outro tenista que assim vai ter que estar no bom dia. Se ele ficar naqueles jogos ruins dele, quando o Fritz joga mal, assim, ele fica ali tentando ganhar na solidez, ele nunca vai ganhar do Medvedev, vai ter que partir para cima, vai ter que ir pro risco, e não é fácil sustentar esse jogo contra o Daniil, mas é um jogo interessante. De qualquer maneira, um jogo muito interessante nas quartas de final e um bom desafio para o Daniil Medvedev, e numa condição em que ele não gosta de quadras duras mais lentas, é bom a gente ver como ele vai se adaptar a essas circunstâncias e se ele consegue construir um caminho até a final. Eu vou falar uma coisa, eu acho esse desafio que ele tem pela frente, Fritz e Rune, mais difícil do que os outros dois oponentes, Casper Ruud e também o Tommy Paul. O Ruud já enfrentou o Medvedev outras 3 vezes no passado, não ganhou um set sequer. E o Tommy Paul, da última vez que ele enfrentou o Medvedev, ele foi destruído. Não foi não teve nem graça o jogo. O Medvedev passou por cima do Tommy Paul. Eu acho que esses dois oponentes têm mais armas, principalmente por conseguirem com facilidade serem mais agressivos e ofensivos do que esses dois para derrotar. Pelo encaixe de jogo, eu acho que o grande desafio do Medvedev está nessa partida
partida de quartas de final. Não pode ser que na semifinal esses dois surpreendam, pode, né? Quem passar dessa quartas de final, mas eu acho que assim, Fritz e Rune são obstáculos maiores e o Medvedev tem uma boa oportunidade de voltar à final de Indian Wells. Finais consecutivas seria muito bacana para ele, e se ele garante a defesa dos pontos, mostra a força dele pelo resto aí desses torneios que vem pela frente, e que ele conseguiu recuperar o ritmo depois aí do mês de fevereiro, que acabou sendo vazio, porque ele não se recuperou totalmente das batalhas que teve no Australian Open e não teve o corpo 100% para esses jogos. Então é bom ver o Medvedev jogando bem. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.